tem aula normal? Ou Recome... é... Recomeçando. Quarta-feira de cinza? Não, não, não. Se hoje tá desse jeito, imagine na quarta-feira de cinzas, né? Se hoje vocês estão conseguindo com energia aí derrubar a aula, imagine na quarta-feira de cinza. Deus me livre da aula na quarta-feira de cinza. Não, não, não. Tá? Na quarta-feira de cinza vamos ter aula. Bem, pelo menos agora parece que está tudo funcionando, está gravando. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então tá aí, né? A gente calculou, beleza. Não vou nem mais discutir esse exemplo, vai que caia. Ah, vocês estão vendo não. Né? Tem que voltar a apresentar. Tomara que na hora que começar a apresentar não caia de novo. Vamos ver se vai. Bem, repito, para o pessoal que for assistir, a tela está lá, mesmo nesses momentos que vocês não viram. Então tá aí. Terminada aqui a segunda, aí ele faz essa nota. O problema também poderia ser resolvido empregando a fórmula do desconto, né? Ao invés de fazer a fórmula usando o valor atual, poderia usar o desconto, tá certo? A fórmula do desconto, que é nominal vezes taxa vezes o tempo. E aí lembrar também que o desconto é o nominal menos o atual, né? Ou seja, faz essa diferença, que o valor no título era esse, mas o valor pago de fato foi esse, então esse é o valor atual, né? Enquanto que o nominal era esse. Faz a diferença, encontra 828. Aí, se você tem esse desconto, coloca ele aqui, né? E o resto você coloca dos dados da questão. Então, você tem aqui o valor que você acabou de calcular, 828. Isso é dado na questão, isso é dado na questão e isso também. Não, esse é o que você quer. É o N. E aí, conclusão disso, fazendo desse produto, você tem 276 vezes N. Isso é 828. Passa o 276 para dividir os 828 e encontra o mesmo N igual a 3. Então, essa é uma outra maneira de pensar a questão e resolvê-la. Tá? Tranquilo, né? Bem, aí vamos falar agora de taxa de juro efetiva. Certo? Taxa de juro efetiva. A gente falou até agora de taxa de juros equivalentes e agora vai falar de taxa de juro efetiva. Então, um dos problemas que o pessoal enfrenta em matemática financeira são os conceitos, né? É entender bem os conceitos. Então, fixem nos nomes, tá? O que é uma taxa de juro equivalente? O que é uma taxa de juro efetiva? O que é um juro simples? O que é um juro composto? O que é um desconto comercial? O que é um desconto racional? Essas coisas que você tem que ter em mente, saber o que são e que fórmulas representam, né? Que contas é que você precisa fazer ao redor disso. Bem, a taxa de juros efetiva. A taxa de juros que no período N, ó, no período N, torna o capital A igual ao montante N, é a taxa que realmente está sendo cobrada na operação de desconto. Então, a taxa de juro I, que no período N torna o capital A igual ao montante N, é a taxa que realmente está sendo cobrada na operação de desconto. Essa taxa é denominada taxa de juro efetiva. O que ela vai contrastar? Com a taxa de juro que a gente vai chamar de nominal. Mas essa é a efetiva. Assim, simbolizando a taxa efetiva por IF, a gente tem que, quando você pega o capital, né? A formulazinha simplificada nossa é assim. A formulazinha simplificada nossa é assim. O montante é igual ao capital vezes 1 mais IN. Ele chamou essa nossa I de IF. Né? IF. Então, a nossa taxa efetiva, ele chamou de IF, é o capital vezes 1 mais I vezes N, ele chamou de efetivo igual a M, que é o valor do montante. Aí ele está dizendo aqui, como no caso do desconto, a gente faz o capital como sendo o valor atual e o montante como sendo o valor nominal da dívida, então o que a gente faz aqui a gente escreve A vezes 1 mais, vamos chamar assim de IF, né, vezes N, isso dá como resposta o valor nominal. Tem isso daqui, né? Bem, aí, né, o que você tem?
1 mais a taxa efetiva IF vezes N é igual a N sobre A, né? Se você pegar o A e passar para dividir, você tem que 1 mais a taxa efetiva vezes N é igual a N sobre A. Foi o que ele escreveu ali, tá? Ele passou o A aqui para dividir. Então tá aqui, ó. Passou o A para dividir. Bem, então você tem, passou 1 para o outro lado, aí você tem IF vezes N é N sobre A menos 1, né? E aí você faz o que? Passa o N para dividir. Aí você tem que o IF é N sobre A menos 1 dividido por N. E aí tira o mínimo, né? É o A dividido por A dá 1 vezes N é N. A por 1 dá A vezes menos 1 é menos A. E continua tudo certinho, menos esse N aqui, que esse N aqui é minúsculo. Esse N aqui está errado. Está errado no livro, está errado aqui. Então, o IF é N menos A sobre isso, né? Aqui ele conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda, e o Nzinho aqui, né? Ou seja, ele tinha essa fração e multiplicou pela fração 1 sobre Nzinho, né? Quando ele pega o inverso disso, o Nzinho apareceu embaixo. Ok. Aí ele encontrou uma formulazinha para a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva é dada por nominal menos atual dividido por atual vezes o prazo. Lembrando que nominal menos atual é o desconto. Então, aqui é o desconto e aqui está uma formulazinha para a taxa efetiva. É o desconto dividido pelo atual vezes o prazo. Tá certo? Pronto, deduçãozinha da fórmula e agora ele vai mostrar como usar. Bem, um título de 6.000, mesma coisa, tá? Mesma coisa do problema que nós fizemos anteriormente. Só que agora ele diz que o desconto foi de 189, calcula o valor do juro efetivo. Ó, é o mesmo problema que nós tínhamos antes, né? Foi o primeiro problema que nós tratamos hoje. Dele aqui. É o mesmo problema, certo? Foi esse problema aqui, ó. A gente fez as contas e descobriu que o desconto era 189. Os dados são os mesmos. Só que agora ele quer o juro efetivo, como diz ele lá. Mas o problema é exatamente o mesmo. Bem, então, um título, 6.000, taxa 2,1, e ele sabe quanto vai dar o desconto. Né? Sabendo que o desconto comercial é de 189, calcule a taxa de juro efetiva. Então, ele foi fazer as contas, ele tem nominal 6.000, desconto 189, tempo 45 dias. Ele tem que o valor atual é o nominal menos o desconto, então é 6.000 menos 189, que é 5.811, que bate com o resultado que a gente encontrou naquela questão. Mas agora ele vai usar para achar a taxa de juros efetiva, essa nossa relação nova aqui. Desconto dividido por atual vezes o prazo. Então é isso que ele vai usar para achar a taxa de juros efetiva. Taxa de juros efetiva é o desconto vezes o valor dividido pelo valor atual vezes o prazo. Encontrou isso daqui. Como esse prazo aqui está dado em dias, o que ele encontrou está ao dia. Se ele quiser falar em mês, por exemplo, então ele tem que multiplicar isso daqui por 30. Aí ele multiplica isso daqui por 30 e encontra isso. É verdade isso? Deve ser, né? Vamos ver. Você tem 0,000723. Isso está ao dia. Aí você multiplica isso por 30. Você multiplica isso daqui por 30. Você tem 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Né? E aí você tem mais 2 zeros aqui e vírgula 0. Certo? Bem, só que é 30, eu multipliquei por 3 e eu quero multiplicar por 30. Então a vírgula vem para aqui assim, né? A vírgula vem para aqui assim, ou melhor. Estou multiplicando por 30, acrescento um zero, é isso. Beleza. Certo. Mas aí, ele foi e arredondou, né? Arredondou. Botei zero demais, foi? Foi, né? Botei zero demais. Tem um zero a mais aí. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Aí ocupa esse zero. Não, ficam 2 zeros aqui. Então, a taxa de juro efetiva, IF, é igual
Ué, eu tô achando que tá faltando um zero aqui, não? E F, se aqui são 3 zeros. Sete dois dois sete, ele arredondou para 223, tá certo? Para 23, ok, ok. Isso aqui são 3 zeros, aqui são 3 zeros. Quando eu multiplico aqui por 10, automaticamente eu ganho uma casa para cá, é? É, tá certo, eu botei o zero no lugar errado. Ficando maluco. Bem, então na verdade o que acontece é quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. Isso assim. Sabe fazer umas contas, não? Então é 0,0216, tá certo. Ele tá errado, não. Aí aqui é 0,21, ele arredondou para 7. Perfeito. Então quando eu multiplico por 30, eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa decimal, né? Então diminuiu um zero aqui, tá certíssimo. Bem, correto. Então 2,17% ao mês, certo? Faltou um zero na minha conta, na minha escrita aqui. Então é isso que é a taxa. Quando você multiplica por 100, ela vem para aqui. Por isso que dá isso. Bem, assim, para que haja igualdade entre o capital empregado e o valor atual do título, é necessário que a taxa de juros seja maior que a taxa de desconto, cuja relação nos é dada pela fórmula 3. Opa, ele está dizendo aqui. Nota. Para que haja igualdade entre o capital empregado e o valor atual do título, ou seja, para que um de fato represente o outro nos prazos distintos, é essa a igualdade que ele quer dizer, é necessário que a taxa de juro seja maior que a taxa de desconto, né, cuja relação nos é dada pela fórmula 6. Ele está lembrando a você que essa 2,17% é maior do que o que a gente tinha encontrado, o que a gente estava usando naquela questão, né? Quando a gente estava usando resolvendo aquela questão, a gente estava usando 2,1% e ele encontrou uma taxa de juros um pouquinho maior, né? Quando ele pensa em juros, a taxa é um pouquinho maior do que a taxa que foi empregada naquela questão lá do desconto. Tá? Só lembrando desse fato. Então, para que haja justiça, né, na hora em que você faz o cálculo do juro em comparação com o cálculo do desconto, a taxa do juro é um pouquinho maior do que a taxa do desconto. Aqui. Ok. Então, próximo passo, equivalência de capitais. Tá? Equivalência de capitais, a ideia é a seguinte. Você tem uma dívida que você vai pagar daqui a 5 meses. Mas por algum motivo você recebeu uma grana e você não quer mais pagar daqui a 5 meses. Você quer pagar em 2 vezes. Uma daqui a 2 meses e outra daqui a 3 meses. Então é preciso saber fazer as contas para que seja justo eu trocar a dívida que eu ia pagar daqui a 5 meses por 2 outras dívidas que eu vou pagar, uma em 2 meses e outra em 3 meses. Tem que ser justo com a pessoa que te emprestou o dinheiro, com o banco, né? Ou então se for um produto que você ia pagar só daqui a 5 meses com juros, mas você resolveu pagar um pouco antes, então você merece um desconto, mas tem que ser um desconto justo. Então como é que a matemática faz a conta para esse desconto justo? Como essa conta do desconto justo? É essa história aqui de equivalência de capitais. Você vai trocar um capital, que é a dívida que você ia pagar daqui a 5 meses, por outros capitais que você vai pagar em 2, 3 meses. Ou poderia ser diferente também. Você poderia ter uma dívida que você ia pagar daqui a 5 meses, e depois a 6 meses, depois a 7 meses. Você ia pagar 3 vezes, e você resolve dizer para o cara, não, eu quero pagar em 2 meses e em 3 meses. Não vou precisar esperar tanto tempo para pagar. Então vai trocar um conjunto de capitais, um conjunto de coisas que você ia pagar, por um outro conjunto de coisas que você vai pagar. Mas tem que ser de maneira justa. E aí como é que faz isso? Bem, é o que veremos agora. Bem, ele diz assim, equivalência de capitais. Às vezes, temos necessidade de substituir um título, né, que é um capital, ou mais, por outro ou outros, com vencimento diferentes, ou ainda, de saber se duas formas de pagamento são equivalentes. Como eu disse a vocês,
pagamento daqui a 5, 6 meses ou pagamento daqui a 2, 3 meses. Esses problemas estão ligados, de modo geral, à equivalência de capitais diferidos. Diferidos no sentido de serem diferentes. Né? Acredito que é esse o sentido dessa palavra. Bem, dizemos que dois ou mais capitais diferidos são equivalentes em certa época, quando seus valores atuais, nessa época, são iguais. Entendeu? Então, estou eu aqui querendo com a dívida que eu vou pagar com 5, 6 meses. 5, 6 meses. Mas eu quero trocar essa minha dívida para pagar com 4, 3 meses. 4, 3 meses. Quando é que isso equivale a isso? Quando, por exemplo, essa dívida que eu ia pagar no dia daqui a 6 meses, quando eu trouxer o valor atual dela para essa data, bata exatamente no mesmo valor. Essa daqui a 5 meses, quando eu trouxer aqui para 3 meses, o valor atual seja o mesmo para essa dívida ou para essa dívida. Ou ainda, se eu trouxesse todo mundo, por exemplo, para a data zero, para hoje, para o dia atual, os valores atuais sejam iguais. Então, o valor atual dessa dívida na data zero ou dessa dívida na data zero serem os mesmos, significa dizer que essa dívida daqui a 3 meses ou essa daqui a 5 meses é a mesma coisa. Ok? Então, é isso que ele está te dizendo aí. Aí ele define claramente o que são capitais diferidos equivalentes, né? Dizemos que dois ou mais capitais diferidos são equivalentes em certa época, quando seus valores atuais nessa época são iguais. Isso é a definição específica. Bem, a solução deste tipo de problema consiste em estabelecer uma data de comparação, e comparar os valores atuais dos títulos em questão, nesta data, a data que você escolheu para comparação. Se resultar uma igualdade, podemos concluir que esses capitais diferidos são equivalentes. No regime de juros simples, essa data de comparação deve ser a data zero. Deve ser a data zero. Isto é, a data em que a dívida foi contraída. Isso porque, nesse regime, não podemos fracionar o prazo de aplicação, já que o juro é admitido como formado no fim do período de aplicação. Então, você deve trazer para a data zero, que é onde é feito o acordo, né? Todos os valores, todos os capitais diferidos que estão previstos lá para frente, tá? E aí você vai poder comparar de maneira correta quando você está lidando com juros simples. Tudo bem até aí? Vamos lá. Acho que o exemplo vai deixar claro. Então, exemplo. Quero substituir um título de 5.000, vencível em 3 meses, por outro com vencimento em 5 meses. Vixe, esse ao invés de querer diminuir o tempo, ele está querendo aumentar. Então, o cara está devendo aqui no terceiro mês, considerando a data de hoje como sendo aqui 0. Então, no terceiro mês, esse cara está devendo 5.000. Mas está com algum problema e não quer pagar esses 5.000 daqui a 3 meses. Ele quer pagar esse título aqui daqui a 5 meses. Os 5.000 só daqui a 5 meses. Ok. Qual é o valor justo para isso aqui? Sabendo que esses títulos podem ser descontados a taxa de 3,5%, a taxa é 3,5% ao mês. Qual o valor nominal comercial do novo título? Então, quanto vai custar isso aqui? Qual vai ser o valor que eu de fato vou pagar aqui para que seja justo corresponder a esses 5.000 aqui? Bem, então o valor nominal inicial aqui que foi feito, é o que eles chamam aqui de N', é 5.000. Então, o acordo foi de 5.000 reais. A taxa ao mês é essa aqui, 0,035, que é 3,5 dividido por 100. A vírgula estava aqui e veio para cá. O novo prazo que ele quer pagar, que ele chamou de N', é de 3 meses. Não, minto. O novo prazo não, o antigo prazo. Por isso que ele colocou linha, Linha. É de 3 meses.
O novo prazo, que ele chamou de N, é de 5 meses. Então, para que exista a equivalência, você precisa que o valor atual da dívida que você quer pagar, aqui com 5 meses, ele seja igual ao valor atual da dívida que você contraiu, né? As que tem linha são as antigas, e a que não tem linha é a que você quer atualmente, que você quer substituir, né? Que você quer que substitua a anterior. Ok? Bem, então vamos lá. Como o valor atual, ele é, né, a formulazinha lá que a gente obteve do valor atual comercial. Ele é nominal vezes 1 menos I vezes N, né, essa fórmula do valor atual comercial. Vai ser, você vai ter que A vai ser igual ao nominal, 1 menos a taxa é isso, e o novo prazo que você quer é 5. E o que você quer saber é esse valor nominal aqui, né? Bem, então você conclui que A, fazendo as continhas, né, multiplica esse por 5, faz 1 menos ele, você encontra isso daqui, 0,825, então você tem que o valor atual é isso vezes isso. Lembre-se que você quer que esse valor atual ele seja igual ao valor atual para o acordo inicial, né, que é com 3 meses. Então, tudo bem, calculei esse valor atual, que é o que eu quero. Mas o que eu acertei antes foi esse aqui. O valor atual antes acertado tinha um valor nominal antes de 5 mil. O meu valor nominal aqui eu não sei quanto é. O anterior era de 5 mil. Usando a mesma fórmula, só que agora a taxa é a mesma, né? Continua 3,5, não quis alterar a taxa. Só que o prazo é o prazo que estava antes acertado, que era 3. Aí quando eu faço essas contas, né, multiplico isso por 3, tiro de 1, eu tenho esse valor, que não tenho esse valor, tá certo, né? Esse valor, que é esse número aqui vezes esse, multiplico esses 5 mil e eu descubro que o A' é 4.475, mas sempre de olho de que eu tenho que A é igual a A'. Feito isso, lembrando disso, eu tenho que o A, que é isso aqui, é igual ao A', que é isso aqui. Aí passo esse número para dividir e descubro o valor nominal para a nova situação, que é 5.424,24. Então, a essa taxa de 3,5% ao mês, né, se eu tinha uma dívida de 5 mil para pagar daqui a 3 meses, eu não vou poder pagar, e eu peço para pagar daqui a 5 meses, então, para ser justo, eu vou ter que pagar R$ 5.424,24. O autor é bonzinho ali, tirou os 24 centavos. Pode ser que o meu credor não seja tão bonzinho assim e exija uma moedinha de 25 centavos. Até trouxe um aqui. Garantir, né? Que não vai faltar os 25 centavos. Ok? Então, provavelmente isso aqui vai ficar 5.424,25 centavos. Se for no Pix, pode ser 24 centavos. Na época que o autor fez esse livro, com certeza não existia nada disso, né? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Uma pessoa deseja trocar 2 títulos, um valor nominal de R$ 3.000 e outro de 3.600, vencíveis respectivamente dentro de 2 e 6 meses, por um único título vencível em 4 meses. Então tá aí a situação agora. O cara tá aqui, né, a linhazinha do tempo. Aí tem mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. O cara tá com uma dívida que vai ser paga a princípio no segundo mês e no mês 6, né, que é o mês 0. Ok, ele quer trocar essas duas por uma única dívida que vai ser paga aqui no mês 4. Então, qual é a ideia? É pegar o mês 2, trazer para o 0, pegar o mês 6, trazer para o 0, descobrir qual seria o valor nominal original, o N', né? E sabendo desse N', saber quem é o meu A',
E aí, com esse meu A', descobrir qual é o meu valor nominal daqui a 4 meses, né? Obrigando o fato de que A' é igual a A. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Nominal original, 3.000. O outro, 3.600. O prazo original N1, 2 meses. O prazo original N2, 6 meses. A taxa não muda, 3% em todas as situações. Agora ele quer que o prazo novo seja de 4 meses, né? Então, para que exista a equivalência, pretendida, devemos ter, bem, a soma desses dois caras é que me dá o meu A', né? Ou seja, eu pego o nominal dessa dívida mais o nominal o atual dessa dívida mais o atual dessa dívida, somo para poder ter o atual que está acertado, né? Que está acertado, está no acordo, está no documento. Só que esse valor eu quero que seja substituído por esse outro, né? E com isso eu obtenho o valor nominal da nova dívida que vou pagar daqui a 4 meses. Bem, aí de novo, o valor atual comercial é dado por essa formulinha, ele começa a aplicar, né? O valor atual vai ser o nominal, 1 menos a taxa vezes o prazo de 4 meses, e aí ele tem que o valor atual pretendido, né? Aquele que ele pretende pagar, multiplica isso por 4, dá 0,12, tira 1 menos 0,12, dá 0,88, então o valor atual para a dívida que ele pretende é 0,88 do valor nominal da dívida da dívida que eu pretendo pagar, né? O valor atual é 0,88 do nominal que eu pretendo pagar no quarto mês. Ok. Aí quando você olha para a dívida 1 é de 3.000. Então, aplicando na mesma fórmula, você tem 1 menos 0,3 vezes 2, que vai dar 0,6, né? E aí tira do 1 esse valor, multiplica por 3.000 e você encontra o valor o valor atual para essa primeira dívida, que seria de 2 meses, atualmente seria 2.820, né? Você vai pagar 3.000 porque ela vale hoje 2.820. O acréscimo aí são os juros. Já na outra dívida, que é 3.600, faço a mesma conta, a mesma taxa, só que o prazo agora é de 6 meses. Então, 6 vezes isso, tiro de 1 e multiplico por 3.600 e encontro esse valor aqui. Então, essa dívida que eu vou pagar 3.600, na data de hoje, ela é 2.952. Então, a minha dívida na data de hoje é a soma desses dois valores, certo? Então, o meu valor atual, para ser igual ao meu valor A', né? O meu valor A' é a soma desses dois valores. Então, tá aqui, ó, o meu A' é a soma desses dois valores e o meu valor atual que eu quero pagar no meu novo acordo é dado por isso. Então, feita essa soma, você tem esse valor, passa o 0,88 para dividir e você tem que o novo valor nominal é esse. R$ 6.559,09. Né? Então, ao invés de pagar 3.000 daqui a 2 meses e 3.000 daqui a 6 meses, eu troco isso por pagar daqui a 4 meses R$ 6.559,09. Mesmo com a bondade aqui do autor de tirar os 9 centavos, né? No comércio geralmente não se tira nada, né? Se você recebe um boleto e tentar pagar um Pix faltando 1 centavo, o aplicativo não aceita o pagamento do boleto. 9 centavos ali é importante. Entendido, gente? Esse procedimento da matemática financeira é um procedimento elegante, né? Interessantíssimo, né? Muita gente, assim, as pessoas normais, né, que não fazem matemática, as pessoas que não são ligadas à matemática, se você perguntar como é que resolve esse problema, é um problema interessante do cotidiano de muita gente, né? Com as dívidas e vou renegociar as datas e tal. Vou manter os juros, mas eu quero mudar as datas. Isso é uma coisa muito comum, tá no cotidiano de qualquer um de nós. E é importante saber fazer essa conta, tá? Pegar um conjunto de dívidas num certo prazo e mudar para um outro conjunto de dívidas no outro prazo.
Eu estou chamando de conjunto porque no primeiro conjunto eu tinha dois elementos, que eram as duas dívidas, a de daqui a 2 meses e a daqui a 6 meses, e o outro conjunto é um conjunto unitário, que é uma dívida só para ser paga daqui a 4 meses. Tá? Então você troca um conjunto de dívidas por outro conjunto de dívidas equivalentes. Bonito, útil pra caramba, né, no nosso dia a dia. Interessante demais de se aprender, tá? Tentem aprender bem isso. Terceira questão. Queremos substituir dois títulos, 5.000 para 90 dias e outro de 12.000 para 60 dias, por 3 outros com o mesmo valor nominal, vencível respectivamente em 30, 60 e 90. Então é isso. O cara tem duas dívidas, uma para 90 dias e a outra para 60 dias, e ele quer substituir por 3 dívidas, para 30, para 60 e para 90, só que ele quer fazer pagamentos iguais. Então veja bem, os pagamentos são iguais nominalmente, mas o que eu vou pagar daqui a 30 dias, o que eu vou pagar daqui a 60 dias e o que eu vou pagar daqui a 90 dias, mesmo que os valores sejam os mesmos, eles não representam hoje a mesma coisa. Certo? Então, se eu pego um dinheiro emprestado com vocês aí e digo que vou pagar daqui a 30 dias, você pode até ficar felizinho em me emprestar. Mas se eu digo que vou pagar daqui a 60, você diz, pô, tudo isso. Se for 90, você pode até dizer, não vou emprestar não. É muito tempo para eu receber, eu preciso desse dinheiro logo. Então note que o dinheiro que você me dá hoje, se eu pago ele daqui a 30 dias, ele tem um valor. Se eu pago ele daqui a 60 dias, ele tem outro valor. E se eu pago daqui a 90 dias, tem outro valor. Então nunca fez mais sentido a gente dizer que tempo é dinheiro do que nessa questão dos juros, né? Quanto mais tempo, mais juros. Quanto mais tempo você vai devolver, vai demorar para devolver para mim, mais caro você vai pagar. Então, o tempo é dinheiro. Ok? Então, vamos lá. O cara agora, né? Eu gosto sempre de fazer o desenhozinho, porque eu aconselho vocês a desenharem na hora em que estiverem fazendo suas questões. Pelo que eu entendi, tem uma brincadeira com 90 dias, tem uma brincadeira com 60 dias, tem uma brincadeira com 30 dias. Então, estamos aqui na data 0. Temos aqui a data 30 dias, aqui a data 60 dias e aqui a data 90 dias. Ele está te dizendo que deve 5.000 para 90 dias. Deve 5.000 para 90 dias. Deve 5.000 aqui nesse 90 dias. E deve 12.000 para 60 dias. Deve 12.000 aqui. Certo? Mas ele não quer pagar assim. Ele quer pagar por três outros valores. Um com 30 dias, né, um valor nominal aqui por 30 dias, o mesmo valor nominal aqui e o mesmo valor nominal aqui. Certo? Ele quer substituir por esses 3 valores nominais aqui. A taxa ele deu, né? Ele pede para calcular esse N aqui, sabendo que a taxa de desconto comercial da transação é de 3%. Então ele começou a escrever aqui, ó. Ele tem um N1 de 5.000 com um prazo de 90 dias. Aí ele vai e transforma 90 dias em 3 meses. Por quê? Porque a taxa foi dada ao mês. Aí ele tem um N2 de 12.000 com um prazo de 60 dias, que ele prefere chamar de 2 meses. Porque a taxa é de 3, é dada ao mês. Ele prefere não, né? Se não chamar, não fica com a mesma unidade e as contas não vão ficar legais. Quer dizer, não vão ficar certas. Vai ficar com conta errada. Então tem que, de fato, mudar a unidade. Bem, aí ele deixou a taxa como sendo 3% ao mês. É claro que ele poderia ter pego essa taxa e dividido por 30, e ele passaria a ter a taxa ao dia. Aí ele manteria os 90 e 60 dias. Mas é mais interessante arredondar para a taxa maior, tá? Mês é maior do que dia, então opte por trabalhar por mês e não por dia. Bem, vamos lá. Aí a gente tem N1 igual a 30 dias, que é igual a um mês. N2 igual a 60 dias, que é igual a 2 meses. E N3 igual a 90 dias, que é igual a 3 meses. Ele resumiu aqui. Então, para que exista equivalência, o que a gente deve ter?
A gente vai pegar o valor atual da primeira dívida, esse daqui, o valor atual daqui, que vai estar vai ser trazido daqui, né? Da primeira dívida. Depois o valor atual da segunda dívida. Depois o valor atual da terceira dívida. É isso daqui. A1, A2, A3. Quer dizer, a soma desses três vai me dar o valor atual que eu quero considerar. Aí, por outro lado, ele tem o valor atual dessa primeira dívida aqui, que é o meu A1', e o valor atual dessa outra dívida aqui, que é o A2'. Essa soma me dá o A', ou seja, o valor atual da dívida que está acertada na documentação. E ele vai usar, como sempre, a formulazinha do valor atual comercial. Aí vamos lá. Quando ele vai usar a formulazinha, ele tem valor nominal vezes 1 menos a taxa vezes 1 mês, porque é um mês só. Esse valor nominal aqui, ele só precisa voltar um mês. O outro ele precisa voltar 2, o outro ele precisa voltar 3. Ou seja, o A1 é só um mês, o A2, 2 meses, o A3, 3 meses. Então, A1, valor nominal 1 menos 0,3, que é a taxa, vezes um mês. A2, valor nominal é o mesmo. 1 menos a taxa é a mesma, agora são 2 meses. E o valor A3 nominal é o mesmo. 1 menos a taxa é a mesma, vezes 3 meses. Né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, A1, A2, A3. E aí ele tem os valores de A1, A2, A3 fazendo essas continhas. Em relação ao valor nominal que ele quer determinar. Certo? Agora, olhando o valor que já está acertado, né? O valor já combinado, esses dois aqui, esse e esse. Esse daqui recua 2 meses, esse daqui recua 3 meses, né? Então, A1 é os 5 mil, que é a dívida, aí 1 menos a taxa vezes 3 meses, porque esse valor de 5 mil é o valor que está 3 meses, né? Vai voltar 3 meses, enquanto que o valor de 12 mil só volta 2. Então, 12 mil, 1 menos a taxa vezes os 2 meses, e aí o cara encontra os tais valores atuais, comerciais, dos documentos já acertados, né, das dívidas que estavam acertadas. Então, os tais 5 mil que eu iria pagar daqui a 5 meses, eles corresponderiam hoje a 4.550. E os tais 12 mil que eu vou pagar que eu iria pagar daqui a 2 meses, eles corresponderiam hoje a 11.280. Então, somando tudo no tempo atual, ou seja, somando esses valores que eram os que eu tinha acertado, e somando esses valores, que é os que eu pretendo acertar, eu encontro, somando isso aqui, dá 7 mais 4, 11, mais 1, 12, esse 2 aqui, aí vai 1, né? Aí 9 mais 9 mais 9 dá 27, com 1, 28. Então, 282, né? Essa soma, com a vírgula na segunda casa. Então, essa soma desses três caras aqui, esse mais esse mais esse, vai dar esse número aqui vezes n. E do lado direito, você soma esses dois valores, você tem, aqui você tem o valor atual que você quer pagar, relacionado ao que você quer pagar, você vai pagar o nominal, mas relacionado ao que você quer pagar, e aqui você tem o que foi acertado anteriormente, o nosso alinha, né? Essa igualdade acontece. Aí esse cara passa para dividir o outro e encontra-se esse valor nominal aqui, que foi o que a questão pediu, né? Logo, o valor nominal de cada um dos novos títulos será 5.613,47 centavos, porque eu não dispenso os 47 centavos de jeito nenhum. 47 centavos é dinheiro, eu não vou dispensar os 47 centavos. Então, você chegou ao resultado de mais uma questão. Essa foi a questão 3, resolvida 3. E acho que termino aqui. Tem uma a mais ali vazia, mas acredito que termino aqui. Vou terminar a gravação por aqui.